E no vídeo de hoje nós vamos continuar vendo um processo muito interessante que nós iniciamos no vídeo passado, que é a continuação do circuito de ativação das unidades injetoras do módulo PLD-MR. Acompanhe. Muito bem, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, meu nome é Luciano Vaz, muito prazer em ter você aqui conosco e como eu falei na introdução do vídeo, essa é a segunda parte onde nós vamos finalizar todo o processo aqui de testes e explicações sobre o circuito de ativação das unidades injetoras. Hoje o nosso foco é falar sobre o circuito negativo, a ativação negativa desse circuito que é tão complexa quanto a primeira, mas se você conhecer bem o processo, obviamente fará bons diagnósticos aí no teu dia a dia. Então, a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado, eu vou fazer aqui hoje. Eu vou filmar ali o nosso microscópio, filmar a tela para que você possa entender, conhecer inicialmente qual é os componentes que fazem parte do circuito negativo e após isso faremos os testes específicos com o setup de ativação aqui, o setup de funcionamento, que é o simulador, os cabos, e usaremos o osciloscópio para entender qual é a característica desse sinal. Acompanhe. Bom, então aqui nós temos o circuito positivo, que a gente estava vendo na parte 1 desse vídeo. Agora a gente vai descer um pouquinho mais aqui para a parte 2, ó. Então aqui a gente tem agora o circuito negativo, por assim dizer, tá? Geralmente esse circuito ele começa então tendo um diodo, tá? Esse diodo aqui é um A36, o número dele é o 620TG, a referência dele, caso você queira comprar um dia esse diodo. É difícil achar, mas é possível. E o 40N06. Algumas placas possuem um outro componente maior aqui, tá? A placa que eu vou usar para fazer o pulso é uma placa maior, onde ela tem um transistor maior, uma versão 2 dessa MR, mas é possível que você encontre também este componentezinho menor, esse transistor, um 40N06. Os testes, os sinais elétricos que nós vamos ter são os mesmos. A única diferença é que às vezes você vai ter um componente maior aqui no caso, e um componentezinho menor, que é o 40N06 famoso, que já existe em muitas outras placas. Saindo aqui desse circuito, ou desse componente, nós vamos ter aqui alguns circuitos integrados, por exemplo, Nós vamos ter também aqui, como a gente pode ver, alguns capacitores. O circuitinho aqui é bastante complexo, mas dá para ver aqui basicamente que ele sai daqui, passa por baixo aqui desse componente, não tem ligação nenhuma com esse resistor, passa por esse capacitor, passa em paralelo por esse resistor, que é um 470, o número dele, é 47 ohms, e vem para este circuitinho integrado aqui, ó. Desse circuitinho integrado, ele vai sair aqui pelo pino 1, ele vai descer aqui para este componente, tá? No pino 2, agora não lembro se é pino 1 ou 2, a gente vai ver no teste certinho qual o pino de entrada, mas ele vem para este outro componente aqui com a referência E21, e deste componente, aí sim ele passa por esse conjunto RC que vem para este ponto de conexão e aí sim tem ligação direta com o gerenciador. Então olha só o caminho complexo que o circuito negativo faz, É bastante complexo sim, mas é fácil até de você, depois que você aprende, entender todo o trajeto. Então basicamente o sinal então sai do gerenciador e aí passa por todo esse circuito aqui. Vai ter várias transformações dos sinais, nós vamos ver isso com clareza nos testes, para depois vir ou para o 40N06, tá? Que é no meu caso essa placa de exemplo aqui, vai vir para cá, ou vai vir para o outro componente, É um 40N06 também, mas com um tamanho maior, Vai vir direto para este ponto aqui. Tanto é que este pino 1 com este pino 1 aqui existe uma continuidade, tá? Então o que a montadora fez aqui, a montadora da ICU? Ela simplesmente substituiu, ela criou uma predisposição para um transistor maior, mais parrudo, e ela substituiu o 40N06 padrão TO220 por uma cápsula maior, Para que tenha maior dissipação de calor e aguente bastante aí o trabalho, Vindo para o outro lado é a mesma coisa, então nós vamos ter aqui, ó, o diodo aqui também, o diodo está aqui, desculpa, ó, 620TG, aqui, ó, acho que não vai dar para ler direito, mas aqui é o 40N06 também. Há uma predisposição também para colocar um componente maior e aqui nitidamente você nota que o terminal número 1, onde haveria o componente maior, tem uma ligação com o pino 1 do 40N06, tá? Então é o mesmo circuito. E o sinal faz a mesma coisa aqui, ó. Só que ele vem se deslocando para este lado, passa pelos mesmos conjuntos de componentes, ó o 470 aqui, aquele resistor, entra aqui, para este circuito integrado e do pino 1
a gente vê, ó, que ele então tem uma ligação direta com um resistor aqui, que faz basicamente o circuito RC. Pino 1 e pino 2, né? Na verdade está mais para o pino 2 aqui, ó, pino central. Pino 2 eu falo, mas na verdade seria pino 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pino 5, aí vem para o transistorzinho tripolar, esse diodo tripolar, E21, e deste componente E21, aí sim ele se desloca para o RC, morre aqui, né? A gente pode ver, e daqui ele viria então para o gerenciador em algum ponto aqui embaixo. Aí teria que bater continuidade, como eu estou sem o multímetro aqui agora, não farei isso. Principais efeitos que esse circuito aqui apresenta, vamos voltar aqui para o lado do circuito 1, 2 e 3, né? Então você pode ter o diodo com problema, tá? Já vi bastante isso, ele não chega a causar falha de funcionamento, mas ele pode anotar uma falha no scanner. Já, obviamente, o mais comum é o componente 40N06 fechando o curto entre o pino 1 e 3, o que não deve acontecer. Se isso acontecer, você vai ter um problema de acionamento, aí falha do banco 1, 2 e 3. Pode acontecer também deste pequeno circuito integrado dar um problema de ativação, né? Ele recebe o sinal e não libera para o pino 1. É raro, mas acontece também, tá? Se não com muita frequência, mas já vi. Obviamente, esse componente tripolar aqui vai também ser um causador de defeito, um possível causador de defeito. E o gerenciador, conforme você viu lá na parte 1, o gerenciador ele pode tanto dar falha de ativação, por conta dele mesmo, ou um problema de calibração, um problema de arquivo acontecendo aqui no processador principal, causando a anomalia do componente específico, né? Causando a anomalia aqui da ativação do gerenciador, certo? Então a gente vai analisar agora os sinais elétricos. Como eu falei, esses sinais elétricos eu já tenho ele gravado por conta do nosso curso, tá? Então eu estou tirando um trecho ali dos sinais elétricos do nosso treinamento. E aí você vai perceber que a placa lá, ela não é exatamente essa 40N06, ela vai ter um componente maior aqui, mas não precisa se preocupar, tá? Os sinais elétricos serão idênticos, quer seja com o transistor maior, quer seja com o 40N06, tá bom? Então vamos acompanhar agora quais são os sinais elétricos com osciloscópio que nós vamos ter para esse circuitinho aqui. Bom, o que nós temos aqui? Temos então um diodo, certo? Um diodo tripolar no circuito e temos o componente principal. Em placas mais antigas, esse componente aqui ele é um pouco menor, ele tem a numeração 40N06. Em placas mais modernas, como essa, né, essa versão nova de PLD, ele já tem um componente um pouco mais robusto, e que quebra muito menos, que dá muito menos problema. E como que é a estrutura aqui? Como que é o funcionamento? Basicamente, então, nós temos o sinal, tá, de ativação das unidades. Lembrando que esse sinal aqui, ó, a versão correta dele é isso aqui, tá? Vamos tentar dar um pause nele. Então, esse sinal que você está observando são vários pulsos negativos que acontecem rapidamente, né? Várias quedas aqui para o negativo que acontecem rapidamente. Então, o que acontece? Para funcionar, o injetor vai depender daquele pulso positivo e desses pulsos negativos que ocorrem aqui várias vezes. Então, são vários pulsos negativos acontecendo de forma rápida. Isso que faz, então, com que o injetor funcione, que ele receba a corrente e que ele faça, então, todo o processo de funcionamento que nós já conhecemos. Então, para facilitar, nós veremos esse sinal dessa maneira, tá? Como se fosse uma ranhura, um sinal todo carregado de informações. Mas lembre-se que, na verdade, se trata de vários pulsos negativos acontecendo de forma muito rápida. Só que para eu poder ver, claro, eu tenho que mudar o time do osciloscópio. Mas essa é a ocorrência que nós queremos, que nós devemos ter aqui. Então esse pulso ele vai se repetir em vários locais aqui, como você pode observar, tá? Até chegar no pino responsável por liberar esse sinal lá para todos os injetores. A partir daqui agora começa uma saga desse sinal, né? Porque ele passa por várias transformações e nós vamos observar com mais detalhes. Eu vou mudar um pouquinho aqui o padrão da câmera para que a gente possa ver agora a parte de baixo aqui desse circuito. Reposicionando aqui a câmera, então nós temos aqui nesse transistor principal algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui no pino 3, observa que não é nada, é basicamente um aterramento. Já no pino número 1, nós observamos um sinal, né? Muito parecido, por sinal, com o padrão que nós temos lá na saída. Veja. Aqui é o que nós temos indo direto para os injetores. Aqui
É o padrão que eu tenho na entrada desse componente. É o que faz, na verdade, a ativação dele acontecer. Perceba que as ranhuras estão ali. É um padrão. Observe. Isso faz parte do conjunto do circuito ou do conjunto de sinal. Eu tenho que observar basicamente a mesma estrutura de sinal, porém com uma intensidade menor. Enquanto aqui eu tenho um padrão que chega em aproximadamente 23 volts, como você observa aqui, nesse outro eu observo um padrão de 9,8 volts, 10 volts aproximadamente. Esse circuito, portanto, é o que faz a ativação desse transistor principal. E note só que interessante, ele passa por um conjunto aqui, ó, de componentes vindo parar aqui, tá vendo? É o mesmo sinal, passando por esse conjunto de resistor diodo, provavelmente para filtrar ruídos e tudo mais, e tendo esse resistor aqui, ó, o resistor 68 ohms, né, que é o 680. E olha só que interessante, esse sinal ele está vindo diretamente desse pequeno CIzinho aqui, ó, de 6 terminais. Ó. Aqui a gente consegue ver a saída de sinal, que é justamente a mesma que nós vemos aqui. Após, então, o sinal trafegar por dentro desse componente, ele está vindo da onde? Ele está vindo deste outro diodo tripolar, que seria basicamente aqui no pino 2 dele, ó. Certo? Então esse componente aqui, junto com esse, serve basicamente como proteções, tá? Não tem uma função específica. Porque olha só, é o mesmo sinal que eu vejo aqui, é o sinal que eu vejo aqui. Então passa por esse diodo tripolar, passa por esse CI que faz também uma função de diodo, tá? Justamente para ter uma proteção contra surtos, contra picos que poderiam afetar o componente responsável por esse gerenciamento de sinal. Neste ponto aqui no pino 3, eu vou ter, né, uma repetição do sinal, basicamente. E agora que é interessante, no pino 1 desse componente, eu tenho o sinal de ativação mesmo. Ó. Olha só que legal. Passando por esse resistor e capacitor, servindo de filtro, e tendo a sua origem de entrada neste ponto de conexão. Deste ponto de conexão, se você lembrar do mapeamento prévio que nós já fizemos, ele vem ali do gerenciador de unidades. Então, basicamente, ó, este é o ponto onde eu teria uma ligação direta com o gerenciador. Note que esse é o sinal, então, vindo da origem. É o sinal que vai produzir o funcionamento. Então, um padrão aí aproximado de 6 volts, certo? Então, o sinal tem toda a sua origem vindo do gerenciador, iniciando aqui nesse circuito, passando por esse resistor e capacitor, entrando nesse diodo, entra no componente, nesse diodo aqui, que é um CI, um circuito integrado, sai dele, já com o padrão de onda tradicional, que é o que vai então ser usado para ativar o transistor principal, passando por esse resistor limitador, já tendo aqui uma diferença na onda, né? Justamente porque aqui é a onda já direta, tendo todo o seu ruído, já acontecendo por conta de fazer a ligação do transistor principal. Então é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Estamos encerrando essa série que nós começamos no vídeo passado, que foi falar um pouquinho sobre o circuito de ativação das unidades injetoras de um MR. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, compartilha, comenta, isso é muito importante para o YouTube ver que você gostou do nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, tá bom? Vou ficando por aqui então, forte abraço para vocês, não esquece de conferir aqui a descrição, temos alguns cursos, treinamentos, fica à vontade para conhecer e se você tiver alguma dúvida, conte conosco, estaremos aqui à disposição, tá bom? Vou ficando por aqui então, forte abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo, tchau!